Oi, gente, meu nome é Stephanie, eu sou uma das ADMs aqui da Santo Dia e hoje eu vou estar dando uma pequena, espero que seja pequena, formação sobre a alma, né? Para a gente poder entender o que é a alma, né? E o porquê da alma, né? O porquê da alma existir. Bom, para começarmos, é necessário primeiro saber o que é uma alma, certo? Segundo o dicionário, alma é o princípio vital, ou seja, é o centro da vida, é o que dá sentido à vida, é como se fosse a base da vida. Alma vem do termo em latim animo, que significa o que anima, né? Ou seja, aquele gás da vida. E aí nós temos vários filósofos que falam sobre a alma. Por exemplo, para Sócrates, a alma se apresenta como uma substância imaterial. Aristóteles fala que os homens não são os únicos seres vivos que possuem alma, e sim todos os seres vivos, porque justamente a alma é o princípio de vida. Temos também Platão, que, que vem falar sobre a imortalidade da alma, né? E a teoria de Platão é que nós somos divididos em dois, em corpo e alma, sendo assim duas naturezas completamente diferentes. Corpo sendo do mundo dos sentidos, né, das coisas materiais, e a alma sendo do mundo das ideias, né? Ou seja, ele fala assim que o nosso corpo, ele vai envelhecendo e por isso é mortal, né? Ele vai envelhecendo, alguém pode vir matar e por isso é mortal. Mas que a nossa alma não envelhece e ninguém pode matar a nossa alma também. E por isso ela é imortal e vai para o mundo das ideias quando ela separa do corpo. Essa é a teoria de Platão, certo? E aqui eu citei estes filósofos, né, que são os mais conhecidos nesse tema, e nós podemos perceber que, mesmo eles tendo teorias diferentes sobre algo específico da alma, como Platão aqui falando da imortalidade, todos eles concordam que a alma é imaterial, né, que está além da matéria e que é o princípio vital, né? Então, nós, como bons católicos que somos, precisamos sempre buscar saber o que a igreja pensa, o que a igreja fala sobre qualquer tema da vida, sim. Então, para isso, nada melhor do que o Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo mesmo, bem grande, que é essencial na vida de um católico, né? E aí nós vamos procurar falando sobre a alma, e no parágrafo 362 diz assim: a pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime essa realidade com uma linguagem simbólica ao afirmar que o Senhor Deus modelou o homem com argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou vivente. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus, né? Ou seja, aqui a igreja muito clara, falando que o homem é formado de corpo e de alma, né? Mas como é formada a alma, né? A alma é algo que a gente vai adquirindo conforme os nossos costumes, os nossos temperamentos, as nossas características, é algo que tem a ver com a nossa educação dos nossos pais, né? E a igreja também nos responde isso no parágrafo 366, que diz: a igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Ou seja, a partir do momento que há vida, há a alma.
né? Ali, quando o espermatozoide do seu pai juntou com o óvulo da sua mãe e ali formou aquele embrião único com um DNA próprio, ali nasceu a sua alma, né? E a alma, sendo uma criação de Deus, sendo imaterial e sendo imortal, é o que nós temos de mais semelhante com Deus. E novamente vem o catecismo nos confirmando isso, né? No parágrafo 363, que diz: muitas vezes o termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana ou a pessoa humana inteira, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser a imagem de Deus. Alma é o princípio espiritual no homem. E aí entra uma grande discussão, né, a respeito das almas. Após esse entendimento do que é alma, se eu estou falando muito rápido, vai voltando o áudio para poder entender melhor, né? Mas agora entra uma discussão muito grande, né? Sobre, será que os animais têm alma? Os animais têm alma ou não têm, né? E Aristóteles ensina a teoria mais aceita hoje em dia, né? Que é, as plantas têm uma alma vegetativa, ou seja, a planta necessariamente ela tem uma alma, porque ela é um ser vivo e justamente a alma é o princípio de vida, né? Mas a alma da planta é uma alma vegetativa, porque é uma alma que não tem sentidos, que não pode pensar, que não é imortal. Uma alma vegetativa que morre junto com a planta, que só existe ali para dar aquele gás na vida da planta, certo? Ele fala também que os animais têm uma alma sensitiva, ou seja, a alma dos animais é uma alma que tem os sentidos, né? Por exemplo, o olfato, a audição, a visão, etc, né? Todos esses sentidos que nós sabemos que os animais têm, mas que somente os seres humanos têm uma alma racional, porque o ser humano tem a capacidade de pensar, né, de decidir, né? E o animal já não tem essa capacidade. O animal, por exemplo, um gato não sabe por si só que se ele ir na janela do apartamento, ele pode cair lá embaixo e morrer, né? Ele não sabe por si só, mas o ser humano, o dono do gato, sabe que se ele deixar a janela aberta, o gato pode pular e morrer, não é mesmo? Então, como o gato não tem essa capacidade de pensar por si só, ele não tem uma alma racional, ele tem uma alma sensitiva e ela morre junto com o corpo, né? E aí, São Tomás de Aquino é muito claro ao falar disso, né? Um grande doutor da igreja, ele é muito claro quando nos ensina que os animais têm uma alma que desaparece junto com o corpo falecido. E os humanos, sendo imagem e semelhança de Deus, têm uma alma que é imortal, certo? Então, vamos às conclusões da nossa formaçãozinha de hoje. São 3 pontos principais. Primeiro, a alma é o princípio da vida, certo? É o sentido da vida. Segundo, a alma humana é imortal e é o que temos de mais semelhante com Deus, justamente por ser imortal. E terceiro ponto, apenas os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso, apenas os seres humanos têm uma alma imortal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini formação, né, que tenha servido de crescimento formativo para vocês, porque a nossa fé não é somente a fé espiritual, né, mas ela também é uma fé formativa, né, que nós temos que estudar sobre as coisas que a igreja ensina para nós, não é mesmo? Então, eu espero que tenha servido muito para vocês essa formação. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, que a gente vai respondendo vocês.
E gravem bastante o parágrafo 363, porque na próxima formação a respeito da alma, a gente vai estar falando sobre justamente isso, né? Sobre o ser íntimo de Deus através da alma, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês imensamente e salve Maria Imaculada.